A 240 quilômetros a noroeste do Havaí, um tremor percorre a mão do tenente Mio Kobayashi, enquanto marca coordenadas em sua carta de navegação. O lápis hesita sobre números que desafiam toda a lógica. Pela escotilha da sala de preparação, ele observa o almirante Yamaguchi Tamon estudar fotografias de reconhecimento. A expressão no rosto do almirante não é raiva, não é confusão. É o alvorecer lento e terrível de uma verdade impossível. Junho de 1942. Através da lente embaçada da fotografia, uma silhueta inconfundível. A estrutura da ilha, o formato do convés, impossível. Nós a afundamos no mar de coral. Eu vi as chamas, vi a inclinação mortal, vi homens abandonando o navio. A matemática era perfeita. 4 porta-aviões japoneses contra 2 americanos. Vitória garantida. Mas agora, 3. 3 porta-aviões americanos. A equação acabara de colapsar. 27 dias antes, no Mar de Coral, pilotos japoneses deixaram esse mesmo navio mortalmente ferido. O almirante Takagi reportou a Tóquio: porta-aviões classe Yorktown eliminado. O Estado-Maior Naval removeu o navio de todos os cálculos, mas ali estava ele, USS Yorktown, vivo. Seus aviões já mergulhavam sobre a frota japonesa. 3 porta-aviões significavam 230 aviões americanos, não 150. 3 porta-aviões significavam que a emboscada havia sido invertida. 3 porta-aviões significava que tudo o que a inteligência da Marinha Imperial garantirá sobre capacidades americanas estava catastroficamente errado. A visão do Yorktown em Midway despedaçou a suposição fundamental japonesa sobre realidade industrial. Nos cálculos da Marinha Imperial, reparos adequados de danos de batalha exigiam atenção meticulosa. Meses de trabalho, artesanato ligado à honra. Um porta-aviões com um buraco de bomba de 250 quilos através de 5 convéses, tanques de combustível rompidos e compartimentos destruídos, precisaria de 90 dias no mínimo no melhor estaleiro naval. A matemática era irrefutável. Enterprise e Hornet eram os únicos porta-aviões americanos operacionais no Pacífico. Lexington repousava no fundo do Mar de Coral. Saratoga ainda estava em reparos por dano de torpedo. Os novos porta-aviões classe Essex não estariam prontos até 1943. Mas a matemática não significava nada para os bombardeiros de mergulho Dauntless, agora despencando em direção aos convéses japoneses. Enquanto os oficiais do Estado-Maior do almirante Nagumo recalculavam freneticamente, uma verdade emergia. Eles haviam baseado a Operação MI inteiramente na suposição de que os americanos não poderiam fazer o que claramente fizeram. Ato 1. A ferida mortal 8 de maio de 1942. Mar de Coral. 800 quilômetros a nordeste da Austrália. O ataque fora perfeito como texto de manual. 18 bombardeiros de mergulho, tipo 99 dos porta-aviões Shokaku e Zuikaku, encontraram o USS Yorktown emergindo de uma tempestade. O tenente-comandante Kakuichi Takahashi, liderando o ataque, assistiu seus pilotos acertarem um golpe direto perto da estrutura da ilha. A bomba de 250 quilos penetrou o convés de voo e explodiu 5 níveis abaixo. A explosão foi visível de 3.000 metros de altitude. Yorktown emergiu, arrastando uma mancha de óleo de 10 metros, inclinado pela proa, fogos visíveis através de buracos em seu casco. Velocidade reduzida ao que observadores japoneses estimaram em 10 km por hora. Aviões retornando aos porta-aviões japoneses reportaram o navio acabado. Inclinação tão severa que operações de recuperação eram impossíveis. Fotografias mostravam contra-torpedeiros se movendo para operações de resgate. O almirante Takagi Takeo transmitiu a sede da frota combinada. 2 porta-aviões americanos confirmados destruídos. Yorktown e Lexington eliminados. O imperador foi informado. Planejadores navais em Kure removeram o Yorktown de sua ordem de batalha. Nos cálculos para a Operação Midway,
Ele não existia mais. O capitão Elliot Buckmaster, comandante do Yorktown, tinha outros planos. Enquanto seu navio se afastava a 37 km por hora, não 10 como os observadores japoneses reportaram, suas equipes de controle de danos realizaram seu primeiro milagre. A bomba matou 66 homens instantaneamente. Destruiu 6 compartimentos. Arruinaram a maquinaria do elevador. Romperá tanques de combustível ao longo de 30 sessões. Por todos os padrões de engenharia naval, o Yorktown precisava de meses de trabalho em doca seca. 8. A 27 de maio de 1942, do Mar de Coral a Pearl Harbor. A viagem de 5.300 quilômetros revelou o primeiro vislumbre da filosofia industrial americana. Enquanto o dano do Yorktown era severo, sua tripulação abordou os reparos com uma mentalidade estranha ao pensamento japonês. Faça funcionar, faça rápido, faça lutar. O carpinteiro-chefe Boyd Mackenzie ignorou manuais de controle de danos. Em vez de esperar para substituir adequadamente vigas estruturais danificadas, um trabalho de doca seca, ele simplesmente soldou placas de aço sobre elas. Remendos feios, mas funcionais. Os espaços de maquinaria contavam sua própria história. A bomba destruiu a maquinaria do elevador número 2 e danificou 3 salas de caldeiras. Engenheiros reconstruíram sistemas usando peças canibalizadas da oficina mecânica do navio. Criaram componentes novos de chapas metálicas. Improvisaram equipamentos destinados a outros propósitos. Enquanto o Yorktown mantinha 37 km por hora, apesar do dano que deveria limitá-lo a 22, submarinos americanos reportaram sua posição a Pearl Harbor. A inteligência japonesa interceptou essas mensagens codificadas, mas aplicou seus próprios padrões. Navio danificado procedendo significava 8 a 15 km por hora. Calcularam que ele não chegaria a Pearl Harbor até meados de junho. Tarde demais para quaisquer reparos antes da Operação Midway, agendada para 4 de junho. 27 de maio de 1942, 1h da tarde. Base naval de Pearl Harbor. A chegada do Yorktown apresentou uma visão sombria. A mancha de óleo de 15 quilômetros era visível de Diamond Head. Ele inclinava para bombordo. Fumaça escapava de remendos temporários. O contra-almirante Aubrey Fitch, que testemunhará o dano em primeira mão, enviará sua avaliação. 90 dias mínimos necessários para a prontidão de batalha. Mas Pearl Harbor, em maio de 1942, havia se transformado de uma estação naval em tempos de paz em algo sem precedentes. Uma base de reparo avançada operando na borda do possível. O salvamento dos navios de guerra de 7 de dezembro criará uma força de trabalho que pensava em termos de horas, não meses. O almirante Chester Nimitz encontrou o Yorktown na doca. Ao contrário de almirantes japoneses que comandavam navios de guerra centenas de quilômetros atrás das linhas, Nimitz entrou na água coberta de óleo na doca seca número 1. Inspecionou pessoalmente o dano enquanto a doca ainda estava enchendo. Calças encharcadas, mãos pretas de óleo. Virou-se para o capitão Claude Gillette, o superintendente do estaleiro, e o tenente-comandante Howard Finstag, o especialista em reparo de casco. Precisamos deste navio de volta em 3 dias. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Finstag finalmente engoliu em seco. Sim, senhor. Ato 2. A sombra do impossível. A urgência do prazo de 3 dias não era arbitrária. No porão do edifício 1, apenas 350 metros da doca seca, o comandante Joseph Rochefort, da Station Hypo, havia quebrado o código JN-25 de operações navais japonesas. Eles sabiam que a F significava Midway. Sabiam a data do ataque, 4 de junho. Sabiam a ordem de batalha japonesa. 4 porta-aviões da primeira frota aérea. Mais crucialmente, sabiam que os japoneses esperavam enfrentar apenas Enterprise e Hornet. Os japoneses acreditavam que o Yorktown estava eliminado. Essa inteligência transformou o reparo do Yorktown de urgente para existencial. Sem ele,
Os americanos enfrentariam chances de 4 contra 2, com ele 3 contra 4. Ainda desfavorável, mas possível. 28 de maio. 5h30 da manhã. Doca seca número 1. Antes da doca drenar completamente, enquanto a água ainda rodopiava na altura dos tornozelos, 1.400 trabalhadores invadiram o Yorktown. Vieram de cada oficina na base. Soldadores, eletricistas, montadores de navios, maquinistas, encanadores, trabalhadores de chapas metálicas. Muitos haviam trabalhado a noite toda em outros navios. Trabalhariam por 72 horas seguidas. O reparo desafiou a filosofia industrial japonesa. Em vez de planejamento cuidadoso e aprovações hierárquicas, o trabalho procedeu como caos controlado. Supervisores tomavam decisões instantaneamente. Trabalhadores cruzavam fronteiras de ofícios. A única regra: faça-a lutar. As técnicas específicas teriam horrorizado arquitetos navais japoneses. O dano da bomba criara a destruição do convés de voo através de 5 níveis. Doutrina japonesa exigiria cortar aço danificado, fabricar seções de substituição e reconstruir cada convés. Tempo necessário: 30 dias. Solução de Pearl Harbor: deixar estrutura danificada no lugar, soldar placas maciças sobre tudo, escorar áreas enfraquecidas com vigas de madeira de canteiros de obras. Tempo: 18 horas. Quase acertos haviam rompido tanques ao longo de 30 sessões, contaminando suprimentos de combustível. Protocolo japonês exigiria drenagem, limpeza, inspeção, reparo individual. Tempo: 2 semanas. Solução americana: bombear combustível contaminado, selar rupturas com cimento de endurecimento rápido destinado a reparo de pistas, soldar placas sobre tudo, ignorar tanques danificados demais para reparo rápido, selá-los completamente. Tempo: 11 horas. 3 salas de caldeiras danificadas. Capacidade de superaquecimento reduzida em 70%. Velocidade máxima limitada a 50 km por hora em vez de 60. Padrões japoneses exigiram substituição completa. Abordagem de Pearl Harbor: ignorar os superaquecedores inteiramente. Aceitar redução de velocidade. Focar em função básica. Tempo: 14 horas. O eletricista Lewis Walters, 21 anos mais tarde, recordou: não tínhamos tempo para reparos adequados. Passamos cabos sobre convéses, em vez de através de conduítes. Soldamos placas sobre buracos em vez de substituir seções danificadas. Tudo era temporário, feio, mas funcional. 20 toneladas de placas de aço soldadas. 56 quilômetros de cabos elétricos instalados. 400 toneladas de combustível contaminado foram bombeadas. 3 compartimentos demolidos selados. Soldagem a arco contínua consumindo tanta energia que causou apagões rotativos em Oahu. Trabalhadores comiam enquanto soldavam. Dormiam em turnos de 15 minutos contra as anteparas. Quando a soldagem consumiu tanta eletricidade que hospitais perderam energia, civis de Oahu aceitaram apagões rotativos sem reclamação. 30 de maio de 1942. 9 horas da manhã. O Yorktown partiu com trabalhadores do estaleiro ainda a bordo, continuando reparos enquanto ele ganhava velocidade. Esses trabalhadores deixariam o navio quando ele limpasse o porto. O grupo aéreo reunido em seu convés de voo era ele mesmo testemunho de adaptabilidade. Esquadrão de Bombardeio 3 do USS Saratoga. Esquadrão de Torpedos 3 montado com sobreviventes. Esquadrão de Caça 3, combinando pilotos de 3 esquadrões diferentes que nunca haviam operado juntos. Enquanto o Yorktown deixava Pearl Harbor, os trabalhadores que realizaram o impossível alinhavam as docas. O técnico-chefe de casco Finstag mais tarde diria: enviamos ele parecendo um lutador, que foi remendado entre rounds. Não era bonito, mas ainda podia dar socos. 2 de junho de 1942, 523 quilômetros a nordeste de Midway. Quando o Yorktown juntou-se ao Enterprise e Hornet em Point Luck,
As tripulações dos outros porta-aviões ficaram atônitas. O comandante Wade McCluskey, comandante do grupo aéreo do Enterprise, mais tarde escreveu: "Sabíamos que o Yorktown havia sido danificado no Mar de Coral. Esperávamos, talvez, que ele chegasse mancando como reserva. Em vez disso, estava lançando aeronaves, executando operações de voo, parecendo pronto para a batalha." O almirante Frank Jack Fletcher, comandante do Yorktown, entendia algo crucial. A presença do Yorktown não era apenas sobre adicionar aeronaves. Era sobre despedaçar suposições japonesas. Em seu briefing final, Fletcher disse a seu Estado-Maior: "Os japoneses planejaram esta operação por meses, cada detalhe calculado para enfrentar 2 porta-aviões. Quando nossas aeronaves aparecerem sobre sua frota, essa certeza morre." Ato 3. O retorno do que devia estar morto. A bordo do navio Almirante Akagi, o almirante Nagumo Chuichi conduzia preparações finais com confiança absoluta. 4 porta-aviões, Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, com 248 aeronaves contra 2 porta-aviões americanos, com 150 aeronaves. Veteranos de Pearl Harbor contra americanos que ainda precisavam vencer uma batalha de porta-aviões. O capitão Minoru Genda, oficial de operações aéreas de Nagumo, havia simulado cada cenário. Mesmo se os americanos conseguissem surpresa, superioridade de pilotos japoneses e vantagem numérica prevaleceriam. A única variável que poderia mudar a equação seria um terceiro porta-aviões americano. E a inteligência confirmou que isso era impossível. O Yorktown estava morto. 4h30 da manhã. Porta-aviões japoneses lançaram 108 aeronaves contra Midway. A manhã começou de acordo com o plano. Nagumo manteve 108 aeronaves em reserva para a frota americana, confiante em sua armadilha. 7h10. Avião de reconhecimento japonês reporta: porta-aviões americano avistado. Um porta-aviões era esperado. Nagumo ordenou que suas aeronaves de reserva fossem rearmadas com torpedos para ataque a navios. Então, confusão. Reconhecimento reportou: parece haver 2 porta-aviões. Ainda dentro dos cálculos. 8h20. Esquadrão de torpedos 8 do Hornet ataca. O tenente-comandante John Waldron liderou 15 devastadores contra a frota japonesa sem escolta de caça. Todos os 15 foram abatidos. Apenas George Gay sobreviveu. Mas o sacrifício de Waldron puxou a patrulha aérea de combate japonesa para o nível do mar. 8h40. Esquadrão de torpedos 6 do Enterprise ataca. 10 de 14 devastadores abatidos. Nenhum acerto. Mas novamente 0 defensores foram puxados para baixo. 9h15. Esquadrão de torpedos 3 do Yorktown ataca. Este foi o momento da revelação. Quando 12 devastadores começaram suas corridas, vigias japoneses contaram as aeronaves atacantes. Muitas demais. A matemática estava errada. Havia 3 porta-aviões americanos, não 2. Na ponte do Hiryu, o almirante Yamaguchi calculou rapidamente. 3 porta-aviões mudavam tudo. Mas antes que novas ordens pudessem ser emitidas, antes que os japoneses pudessem ajustar, os bombardeiros de mergulho chegaram. 10h22 da manhã. O tenente-comandante Maxwell Leslie, liderando o esquadrão de bombardeio 3 do Yorktown, havia se perdido. Então encontrou os japoneses seguindo o rastro de um contratorpedeiro. Seus 17 Dauntless chegaram sobre a frota japonesa no momento exato que os bombardeiros do Enterprise. Não por plano, mas por acidente do lançamento atrasado do Yorktown, devido às suas caldeiras danificadas. De 4.200 metros, Leslie olhou para baixo. 4 porta-aviões japoneses com convéses de voo abarrotados de aeronaves armadas e abastecidas. Sua patrulha aérea de combate ao nível do mar. Em 6 minutos, 3 porta-aviões japoneses estavam em chamas. Soryu, atingido por 3 bombas do esquadrão de Leslie, explodiu em chamas visíveis a 80 km. Ato 4.
Quando a matemática falha, o almirante Yamaguchi, no Hiryu, enfrentava chances impossíveis. 3 porta-aviões americanos contra seu único sobrevivente. Mas lançou 18 bombardeiros de mergulho e 6 caças contra o porta-aviões americano mais próximo, o Yorktown. Quando o ataque se aproximou, o líder do voo, Tenente Mio Kobayashi, estudou o porta-aviões através de binóculos. Seu mundo inclinou. A estrutura da ilha, a configuração do convés de voo. Este era o Yorktown, o navio que haviam matado no Mar de Coral. 12h e 5 minutos. 3 bombas atingiram o Yorktown. Iniciaram incêndios. Romperam linhas de vapor. O navio parou na água. Pela segunda vez em 27 dias, pilotos japoneses deixaram o Yorktown queimando e aparentemente acabado. Mas mesmo enquanto ardia, o Yorktown já havia mudado tudo. Seu ataque matinal matara o Soryu. Ao absorver o ataque do Hiryu, protegeu o Enterprise e o Hornet para o contra-ataque que mataria o Hiryu 4 horas depois. O capitão Buckmaster ordenou avaliação de danos. Os reparos de Pearl Harbor, feios e improvisados, estavam aguentando. As placas soldadas não haviam se partido. O engenheiro-chefe John Delaney reportou: "As bombas japonesas nos machucaram, mas os reparos de Pearl Harbor são sólidos. Me dê 2 horas." Em 1 hora, 3 caldeiras foram reacesas. Incêndios contidos. A contra-inundação reduziu a inclinação. Às 13h40, o Yorktown estava fazendo 35 km por hora, reabastecendo caças. Parecendo tão recuperado que quando o segundo ataque do Hiryu chegou às 14h30, os pilotos acreditaram estar atacando um porta-aviões diferente, não danificado. Torpedos acabariam condenando o Yorktown, mas a confusão impediu resposta coordenada antes que bombardeiros de mergulho do Enterprise encontrassem e matassem o Hiryu às 17 horas. 6 de junho, 13h31. O submarino japonês Ichiju 168, comandado pelo tenente-comandante Yahachi Tanabe, encontrou o Yorktown sendo rebocado. Tanabe disparou 4 torpedos. 2 atingiram o Yorktown. 1 atingiu o contratorpedeiro USS Hammann ao lado. Quando o Yorktown tombou em 7 de junho, Tanabe registrou: "Afundado porta-aviões americano, provavelmente Saratoga." Mesmo na morte, o Yorktown criou confusão. Os japoneses nunca entenderam completamente que o porta-aviões em Midway era o mesmo que pensaram ter afundado no Mar de Coral. Anos depois, os participantes refletiram sobre o que a presença do Yorktown significou. Comandante Mitsuo Fuchida, japonês: "A aparição de um terceiro porta-aviões despedaçou nosso planejamento. Cada cálculo, cada cenário assumia 2 porta-aviões. Quando vigias reportaram mais aviões torpedeiros do que 2 porta-aviões poderiam lançar, soubemos que algo estava terrivelmente errado. Quando entendemos, 3 porta-aviões estavam queimando." Mecânico de aviação Tom Chick, USS Enterprise: "Quando vimos o Yorktown em Point Luck, homens crescidos realmente aplaudiram. Sabíamos que ele havia sido machucado gravemente no Mar de Coral, mas lá estava, remendado como um lutador de boxe, pronto para mais um round." Eletricista Wayne Morrison, Pearl Harbor: "Quando ouvimos que ele havia ajudado a afundar 3 porta-aviões japoneses antes de levar golpes, o estaleiro inteiro ficou quieto. Então alguém começou a aplaudir. Logo 10.000 trabalhadores estavam aplaudindo. Aqueles 3 dias significaram algo." Ato 5. O Deus de Ferro. Os japoneses gradualmente entenderam o que havia acontecido, mas compreensão completa levou anos. O almirante Matomi Ugaki, chefe de Estado-Maior de Yamamoto, escreveu em seu diário: "A aparição do Yorktown em Midway não foi sorte, foi preparação. De alguma forma os americanos conheciam nossos planos. O reparo de 3 dias não foi milagre, foi resposta à inteligência." Em 1962, o tenente-comandante Tanabe visitou Pearl Harbor. Mostrado a doca seca número 1 onde o Yorktown foi reparado, ficou em silêncio por longos minutos. Então disse: "Agora entendo. Não estávamos lutando contra uma nação.
Estávamos lutando contra a ideia de que qualquer coisa é possível se você trabalhar duro o suficiente. Acreditávamos em espírito sobre matéria. Americanos acreditavam em matéria adequadamente aplicada. O almirante Shigeru Fukudomi, em suas memórias, Yorktown nos ensinou que a guerra estava perdida antes de começar. Qualquer nação que pudesse reparar tal dano em 3 dias não poderia ser derrotada por nenhuma nação que exigisse 3 meses. Era matemática. O reparo do Yorktown revolucionou a doutrina de controle de danos naval. Velocidade sobre perfeição tornou-se padrão. Função sobre forma tornou-se doutrina. Inovação sobre procedimento tornou-se prática. O padrão Yorktown emergiu. Qualquer navio que flutua pode ser salvo. O reparo também demonstrou caráter industrial americano ao mundo. Os trabalhadores que consertaram o Yorktown em 72 horas representaram os trabalhadores que construíram navios Liberty em 4 dias, bombardeiros B-24 em 63 minutos e, ultimamente, a bomba atômica em 3 anos. Após a guerra, o almirante Nimitz forneceu a avaliação definitiva. Os 3 dias que o Yorktown passou em doca seca podem ter sido os 3 dias mais importantes da Guerra do Pacífico. Não pelo reparo em si, notável embora fosse, mas pelo que representava. Democracia americana mobilizada, trabalhadores americanos comprometidos, indústria americana liberada. Os japoneses vieram a Midway esperando lutar a América que imaginaram, lenta, mole, dividida. Em vez disso, encontraram a América que existia, rápida, dura, unida. O Yorktown foi a prova. Um navio que sabiam ter aleijado apareceu inteiro. Quando pilotos japoneses viram aeronaves do Yorktown sobre seus porta-aviões, viram mais que aviões. Viram vontade americana manifesta. Viram o futuro. USS Yorktown repousa a 5.070 metros abaixo da superfície do Pacífico. Descoberto por Robert Ballard em 1998. Descansa ereto. Seus danos de batalha ainda são visíveis. Os reparos de Pearl Harbor ainda podem ser vistos. Placas soldadas, buracos remendados, consertos feios mas funcionais que o levaram a Midway. Em Pearl Harbor, uma placa na doca seca número 1. Aqui, em 72 horas, trabalhadores americanos realizaram o impossível. Reparando o USS Yorktown para a Batalha de Midway, seu trabalho mudou a história. Os japoneses haviam despertado um gigante adormecido em Pearl Harbor. Em Midway, descobriram o que esse gigante podia fazer quando completamente acordado. Reparar o impossível. Alcançar o impensável. Aparecer onde ninguém esperava. Os trabalhadores que realizaram o reparo impossível permaneceram largamente anônimos, sem medalhas por soldagem, sem reconhecimento por passar cabos, sem glória por remendar aço. Retornaram ao trabalho, reparando outros navios, vencendo a guerra um reparo por vez. Mas suas 72 horas mudaram a história. Ao provar que o Yorktown podia ser reparado em 3 dias, provaram que a América podia fazer qualquer coisa. Ao enviar um porta-aviões remendado a Midway, enviaram uma mensagem ao mundo. Poder industrial americano não era apenas sobre produção, era sobre vontade, inovação e recusa absoluta em aceitar derrota. A aparição do Yorktown em Midway foi mais que surpresa tática. Foi prova de que no arsenal da democracia, a arma mais poderosa não era bomba ou bala. Era o trabalhador americano com um maçarico de solda e 3 dias para fazer o impossível. E eles fizeram. A história da ressurreição do USS Yorktown permanece como testemunho eterno do que pessoas livres podem realizar quando trabalham juntas com propósito comum. Em apenas 72 horas, trabalhadores americanos não apenas repararam um navio, demonstraram que determinação e engenhosidade poderiam superar qualquer obstáculo, que função importava mais que a forma, que a batalha de amanhã importava mais que os procedimentos de ontem. Os comandantes japoneses que expressaram choque ao ver o Yorktown em Midway testemunharam mais que um navio reparado. Testemunharam o futuro.
Um mundo onde democracia industrial triunfaria sobre a aristocracia militar. Onde a resolução de problemas derrotaria pensamento rígido. Onde trabalhadores escolhendo dar tudo superariam trabalhadores forçados a obedecer. O Yorktown foi ao fundo em 7 de junho de 1942, mas o que ele representava subiu dessas águas e moldou o restante da guerra. Cada reparo rápido, cada prazo impossível cumprido, cada problema resolvido através de inovação em vez de procedimento. Tudo rastreado de volta àqueles 3 dias em maio, quando 1.400 trabalhadores americanos provaram que o impossível era apenas o ponto de partida. O navio fantasma que assombrou pilotos japoneses em Midway não era sobrenatural. Era algo muito mais poderoso. Prova de que a democracia americana, totalmente mobilizada, podia realizar qualquer coisa. Os trabalhadores não sabiam que estavam fazendo história. Apenas sabiam que tinham um trabalho a fazer e 3 dias para fazê-lo. Nesses 3 dias, não apenas repararam um porta-aviões, provaram um princípio que levaria a América através da guerra e além. Que pessoas livres trabalhando com propósito comum podem alcançar o impossível. Esse princípio, soldado em aço e enviado ao mar, ajudou a virar a maré da história em Midway. Permanece a arma secreta da América ainda. Não tecnologia avançada ou vastos recursos, mas a simples crença de que qualquer problema pode ser resolvido se você trabalhar duro o suficiente, inteligente o suficiente e rápido o suficiente. Os japoneses nunca entenderam isso até tarde demais. Mediam tempo em meses enquanto americanos mediam em horas. Buscavam perfeição enquanto os americanos buscavam a vitória. Seguiam procedimentos enquanto os americanos seguiam necessidade. No fim, 3 dias em uma doca seca determinaram o destino do Pacífico. 3 dias que provaram que a maior arma do arsenal da democracia não era arsenal nem democracia sozinhos, mas a combinação de ambos. Trabalhadores livres escolhendo fazer o impossível. E então fazendo.